Existe uma oração que poucos conhecem, uma oração que carrega em si o poder de romper ciclos que se repetem há gerações. Uma oração que desfaz nós espirituais atados antes mesmo do seu nascimento. E o mais impressionante, essa oração está na Bíblia, mas quase nenhuma igreja ensina como fazê-la. Por quê? Porque exige algo que a religiosidade moderna evita: confronto espiritual real, arrependimento verdadeiro e renúncia radical ao pecado herdado. Você já parou para pensar por que determinados padrões se repetem em sua família? Porque a mesma doença, o mesmo vício, a mesma ruína financeira, a mesma destruição de casamentos atravessa gerações como um rio invisível de trevas. Não é coincidência, não é genética apenas, é maldição geracional. E ela só será quebrada quando você entender que há uma batalha espiritual sendo travada sobre a sua linhagem. A Bíblia é clara. Em Êxodo 25, Deus declara: Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Preste atenção. Deus não está sendo injusto. Ele está revelando uma lei espiritual. Quando um pai abre portas para o inimigo através do pecado, essas portas permanecem abertas para os filhos, netos e bisnetos, a menos que alguém se levante e feche essas entradas com autoridade espiritual. Mas há esperança. A mesma Bíblia que revela a lei da maldição, revela também a lei da bênção, mas uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você percebe? A bênção tem alcance maior que a maldição. A misericórdia de Deus é mais poderosa que qualquer pacto de trevas feito por seus antepassados. Quantas famílias você conhece onde todos os homens morrem jovens? Onde todas as mulheres sofrem abandono? Onde a pobreza é uma herança mais certa que qualquer bem material? Isso não é destino, é maldição. E maldição tem origem, tem raiz. E toda raiz pode ser arrancada pela palavra de Deus quando aplicada com fé genuína e arrependimento profundo. Jeremias entendeu isso. No capítulo 31, versículo 29, ele cita um provérbio do povo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Era a consciência coletiva de uma nação que sofria as consequências dos pecados de gerações anteriores. Mas Deus responde através do profeta: Não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Você compreende a revelação aqui? Deus está declarando que chegou o tempo de quebrar o ciclo, que você não precisa mais herdar o pecado de seus pais, que você pode ser livre. Mas essa liberdade exige uma decisão consciente. Exige que você tome posse da sua própria história espiritual. A igreja moderna tem medo de falar sobre maldições. Por quê? Porque é mais fácil pregar prosperidade sem confronto. É mais confortável falar de bênçãos sem mencionar a necessidade de arrependimento. Mas a verdade é esta: você não pode destruir o que não reconhece. Você não pode quebrar o que não identifica. E você não pode ser livre do que continua negando que existe. Olhe para a história de José. Seus irmãos o venderam por inveja. Potifar o acusou falsamente. Foi esquecido na prisão. Mas José entendeu algo fundamental. Ele não seria apenas livre do poço e da prisão. Ele seria livre do padrão de traição e rejeição que perseguia sua família desde Jacó, que enganou seu pai, desde Raquel, que roubou os ídolos, desde os filhos de Jacó, que mentiram sobre José. Quando José perdoa seus irmãos em Gênesis 50:20, ele não está apenas sendo bondoso. Ele está quebrando uma maldição geracional. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem. José não culpou o passado, não se vitimizou. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre sua história e, ao fazer isso, encerrou um ciclo de engano e traição em sua linhagem.
Essa é a oração que poucos ensinam. Não é uma fórmula mágica, não é repetição vazia de palavras. É um processo de reconhecimento, arrependimento, renúncia e declaração. É assumir autoridade espiritual sobre a sua própria vida e sobre a herança que você deixará para seus filhos. Você quer saber por que sua vida não avança? Porque parece que existe um teto invisível sobre suas conquistas. Porque toda vez que você está prestes a vencer, algo inexplicável acontece e você volta à estaca zero? Porque há uma maldição ativa e ela está esperando que você a confronte. Mas hoje, neste momento, Deus está te concedendo uma revelação. Ele está abrindo seus olhos espirituais para que você enxergue além do natural. Para que você compreenda que sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que foram convidados a operar em sua família através de pecados não confessados, pactos não quebrados, ídolos não derrubados. Em Neemias 9:2, quando o povo retornou do cativeiro, a Bíblia diz: "E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais." Você percebe a ordem? Primeiro, separação daquilo que contamina. Depois, reconhecimento não apenas dos próprios pecados, mas das iniquidades dos pais. Essa confissão não é sobre assumir culpa pelo que outros fizeram. É sobre reconhecer que você está colhendo o que não plantou. É sobre entender que há consequências espirituais atravessando gerações. E é sobre tomar a decisão de que essas consequências param com você. A oração que quebra maldições começa com uma pergunta honesta diante de Deus. Senhor, que portas foram abertas em minha família que permitem ao inimigo continuar atacando? E Deus responde. Ele sempre responde a quem pergunta com sinceridade. Pode ser através de um sonho, de uma revelação durante a leitura da palavra, de um testemunho que ressoa em seu espírito, mas ele responde. E quando ele responde, você tem uma escolha. Você pode continuar justificando. Pode continuar dizendo que foi criado assim, que sua família sempre foi assim, que não há nada que você possa fazer. Ou você pode se levantar em autoridade espiritual, reconhecer o padrão, confessar a iniquidade, renunciar ao pecado e declarar que a partir de hoje a história muda. Mas como fazer essa oração? Qual é o modelo bíblico que nos ensina a quebrar o que foi atado há gerações? A resposta está em Daniel 9. Ali, Daniel não está confessando pecados pessoais. Ele está confessando os pecados de seu povo. Ele está assumindo a responsabilidade espiritual pela iniquidade coletiva. E ao fazer isso, ele move o céu. Daniel 9:4-5 registra: "E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e dos teus juízos." Você notou? Daniel não diz, eles pecaram. Ele diz, nós pecamos. Ele se coloca na brecha. Ele assume a identidade espiritual de seu povo. E ao fazer isso, ele cria uma ponte entre a justiça de Deus e a misericórdia divina. Ele abre um caminho para que a graça flua onde antes só havia julgamento. Essa é a primeira chave: identificação. Você não pode quebrar uma maldição geracional enquanto se vê separado de sua linhagem. Ah, mas eu não fiz o que meu pai fez. Não importa. Você carrega o sangue dele. Você carrega o nome da família. E espiritualmente, você está conectado às consequências das escolhas dele, a menos que você decida romper essa conexão através da oração de identificação. Isso não significa que você é culpado pelo pecado de seus pais.
Significa que você reconhece que está vivendo sob as consequências desse pecado e que você escolhe, em nome de Jesus, encerrar esse ciclo. É como quando Esdras, em Esdras 9:6, ora: ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Esdras não participou da idolatria de seus antepassados, mas ele entende que espiritualmente há uma culpa coletiva que precisa ser tratada. E ele se coloca nessa brecha. Ele intercede, ele confessa, ele rompe. A segunda chave é especificidade. Você não pode orar de forma genérica contra tudo de ruim em sua família. Você precisa identificar o padrão específico. É divórcio? É adultério, é feitiçaria, é pacto com ídolos, é roubo, é violência, é suicídio, é enfermidade específica que ataca geração após geração. Quando você identifica o padrão, você tira a máscara do inimigo. Ele não pode mais operar nas sombras. Você o expõe à luz da palavra. E tudo o que é exposto à luz perde seu poder. João 3:20 diz: porque qualquer que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A terceira chave é arrependimento. Não basta reconhecer, é preciso se arrepender em nome daqueles que pecaram. É preciso dizer: Senhor, meu avô consultou médiuns. Minha avó praticou feitiçaria, meu pai abandonou sua família, minha mãe abortou, e eu, em nome deles, me arrependo diante de ti. Reconheço que isso abriu portas para o inimigo, e peço que o sangue de Jesus feche essas portas agora. Esse arrependimento vicário tem poder, porque Deus respeita a intercessão. Ele honra quem se coloca na brecha pelos outros. Ezequiel 22:30 declara: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Deus está procurando alguém que tape o muro. Alguém que esteja disposto a se colocar entre a justiça de Deus e a culpa de gerações passadas. Alguém que diga: aqui estou eu, Senhor. Use-me para quebrar esse ciclo. Use-me para trazer libertação à minha família. Talvez você esteja pensando: mas eu sou fraco, eu mesmo tenho lutado contra pecados, como posso interceder por outros? É exatamente aí que está o poder. Porque quando você reconhece sua própria fraqueza e ainda assim escolhe se colocar na brecha, Deus se manifesta. A força dele é aperfeiçoada na sua fraqueza. Olhe para Moisés. Quando o povo pecou com o bezerro de ouro, Deus disse que destruiria a todos e faria de Moisés uma grande nação. Mas Moisés intercedeu. Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés preferiu morrer com o povo a viver sem ele. E Deus mudou de ideia por causa dessa intercessão. Essa é a quarta chave. Disposição de pagar o preço. Quebrar maldições geracionais não é confortável, não é fácil. Exige jejum, exige oração prolongada, exige que você renuncie a coisas que talvez até goste, mas que estão conectadas ao padrão de pecado em sua família. Se sua família tem histórico de alcoolismo, você não pode brincar com bebida. Se há adultério na linhagem, você precisa estabelecer cercas rigorosas em seus relacionamentos. Se há envolvimento com o ocultismo, você precisa destruir todo objeto, todo livro, toda lembrança que ainda conecte sua casa a essas práticas. Atos 19:19 nos mostra o exemplo dos efésios. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Eles não guardaram como recordação. Não venderam para recuperar o investimento. Queimaram, destruíram, romperam completamente.
A quinta chave é declaração. Depois de reconhecer, se arrepender e renunciar, você precisa declarar a verdade de Deus sobre sua vida. Você precisa profetizar um novo futuro. Você precisa dizer em voz alta: em nome de Jesus, eu declaro que a maldição de pobreza sobre minha família está quebrada. Eu sou abençoado, eu prospero. A unção de provisão está sobre mim. Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras têm poder criativo. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, você está liberando o poder do céu sobre sua realidade. Você está substituindo o decreto de maldição por um decreto de bênção. Mas atenção, essa declaração precisa ser feita com fé. Não pode ser mera repetição religiosa. Precisa brotar de um coração que realmente crê no que está dizendo. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você tem um monte de maldição na sua frente? Fale com ele. Ordene que ele se mova. Creia que Deus honrará sua fé e observe o impossível acontecer. Agora, deixe-me te mostrar algo que poucos percebem. Há uma diferença entre quebrar uma maldição e manter-se livre dela. Muitos quebram, mas voltam a abrir as mesmas portas. É como limpar uma casa de demônios e deixá-la vazia. Jesus ensinou em Mateus 12:43-45 que quando o espírito imundo sai de um homem e não encontra onde repousar, ele volta com outros 7 piores, e o último estado daquela pessoa fica pior que o primeiro. Quebrar a maldição é o primeiro passo. Manter-se livre é um estilo de vida. É uma escolha diária de andar em santidade. É vigilância constante sobre as portas da sua alma. É comunhão contínua com Deus. É palavra sendo renovada em sua mente todos os dias. Romanos 12:2 nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é essencial, porque as maldições geracionais não operam apenas no espiritual. Elas criam padrões de pensamento, formas de enxergar a vida, crenças limitantes que foram passadas de geração em geração. Você cresceu ouvindo que pobre sempre será pobre, que ninguém na nossa família presta, que todos os homens traem, que mulher tem que sofrer. Essas são palavras amaldiçoadas que criam realidades, e você precisa substituí-las pela verdade de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é mais definido pelo seu passado. Não é mais escravo da história da sua família. Em Cristo você é nova criação, nova identidade, novo destino. Mas essa nova identidade precisa ser apropriada, precisa ser vivida, precisa se tornar mais real para você do que qualquer padrão antigo. E isso acontece através da imersão na palavra, da oração constante, da comunhão com outros crentes que te edificam, do afastamento de tudo que te puxa de volta ao velho padrão. A sexta chave é substituição. Você não pode apenas remover, precisa substituir. Se sua família tinha o hábito de consultar horóscopos, você precisa substituir isso pela busca da direção de Deus através da oração e da palavra. Se havia bebedeiras nas reuniões familiares, você precisa criar novos momentos de comunhão saudável, com adoração, com edificação mútua. Efésios 4:22-24 ensina que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Despojar-se não é suficiente, é preciso se revestir.
É preciso encher o espaço vazio com a presença de Deus. Pense na história da mulher com fluxo de sangue em Marcos 5, 12 anos sangrando, 12 anos excluída da sociedade, 12 anos de maldição segundo a lei de Moisés, porque quem tocava nela ficava imundo. Mas ela tomou uma decisão. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher rompeu com o protocolo religioso. Ela não esperou permissão, não pediu desculpas. Ela se lançou em fé na direção de Jesus. E quando tocou nele, a virtude saiu dele e ela foi curada instantaneamente. Jesus então disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Você percebe? Ela já estava fisicamente curada, mas Jesus acrescentou: sê curada deste teu mal. Ele estava falando de uma cura mais profunda, de uma libertação da maldição que a havia mantido presa por 12 anos. E ele validou publicamente essa libertação, chamando-a de filha, devolvendo-lhe a dignidade, restituindo-lhe a identidade. É isso que Deus quer fazer com você. Não apenas quebrar a maldição, mas restaurar sua dignidade, devolver sua identidade, declarar sobre você quem você realmente é em Cristo. Mas você precisa, como aquela mulher, se lançar em fé. Precisa romper com o que te mantém preso. Precisa tocar em Jesus de forma intencional e desesperada. A sétima chave é persistência. Algumas maldições são quebradas instantaneamente. Outras exigem batalha prolongada. Daniel orou e jejuou por 21 dias antes de receber a resposta. Não porque Deus não o tivesse ouvido, mas porque havia batalha espiritual sendo travada nos céus. Daniel 10, 12, 13 explica: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Você entende? A resposta foi liberada no primeiro dia, mas houve resistência demoníaca. Se Daniel tivesse desistido no dia 20, teria perdido a vitória que estava a apenas um dia de distância. Muitos desistem cedo demais. Oram uma vez e acham que não deu certo. Declaram uma vez e não vem mudança imediata. Então voltam ao padrão antigo. Mas a palavra nos ensina em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há um tempo de semeadura e um tempo de colheita. Você está semeando orações, está semeando declarações, está semeando obediência, e a colheita virá no tempo certo, se você não desistir. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18. Uma mulher que continuou batendo à porta do juiz até que ele atendesse seu pedido. E Jesus concluiu: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Você é escolhido de Deus. Seu clamor chega aos ouvidos dele. E ele não apenas ouvirá, ele fará justiça. Mas você precisa continuar clamando, precisa continuar orando, precisa continuar declarando, precisa continuar crendo, mesmo quando tudo ao seu redor disser que nada está mudando, porque a verdade é que está mudando. No invisível, as estruturas espirituais estão sendo demolidas, as cadeias estão sendo quebradas. As maldições estão sendo anuladas e em breve você verá no natural o que já aconteceu no espiritual. A oitava chave é testemunho. Quando Deus te libertar, conte, compartilhe, testifique. Apocalipse 12:11 revela: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O testemunho tem poder. Quando você declara o que Deus fez, você fortalece sua própria fé e inspira outros a crer. Mas há algo ainda mais profundo que preciso te revelar sobre essa oração que quebra maldições geracionais.
ela não é apenas sobre você, é sobre gerações futuras. Quando você quebra uma maldição, você não está apenas se libertando. Você está libertando seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Você está mudando a trajetória espiritual de toda a sua descendência. Pense em Josué, quando ele declarou em Josué 24:15: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava fazendo apenas uma declaração pessoal. Ele estava estabelecendo um pacto que afetaria gerações. Josué entendeu que suas escolhas espirituais tinham peso não apenas para si mesmo, mas para toda a sua casa. E ele fez uma escolha consciente. Nós serviremos ao Senhor. Não talvez, não se der certo, mas uma decisão firme, inabalável, que determinaria o futuro de sua linhagem. Você tem essa mesma autoridade. Você pode hoje fazer a mesma declaração sobre sua casa. Pode dizer: os padrões de pecado que vieram antes de mim param aqui. A maldição que perseguiu minha família por gerações termina comigo. Eu escolho servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando você faz essa declaração com fé genuína, respaldada por um estilo de vida de obediência, você está estabelecendo um novo pacto sobre sua família, está criando uma nova herança espiritual, está deixando um legado de bênção ao invés de maldição. Mas isso exige que você seja intencional. Não dá para quebrar maldições e continuar vivendo de qualquer jeito. Não dá para declarar bênção sobre seus filhos e criar com negligência espiritual. Provérbios 22:6 instrui: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educar no caminho do Senhor não é apenas levar à igreja, é modelar uma vida de fé genuína, é orar com seus filhos, não apenas por eles. É ensinar a palavra através do exemplo, não apenas através de palavras. É criar uma atmosfera espiritual em sua casa, onde a presença de Deus seja bem-vinda e cultivada. Deuteronômio 6:7 estabelece: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A palavra de Deus não deveria ser algo que você visita uma vez por semana. Deveria permear cada aspecto da vida familiar. Quando você ensina seus filhos a orar, você está equipando-os para quebrar qualquer maldição que tente se estabelecer sobre eles. Quando você os ensina a palavra, você está colocando uma arma espiritual em suas mãos. Quando você modela uma vida de adoração e obediência, você está criando um padrão de bênção que se perpetuará. Mas vou ser sincero com você: haverá resistência. O inimigo não vai gostar de ver sua família sendo liberta. Ele lutará, testará, tentará fazer você voltar aos padrões antigos. Haverá momentos de desânimo, momentos em que você se perguntará se vale a pena, momentos em que os velhos comportamentos tentarão ressurgir. É exatamente nesses momentos que você precisa se firmar na palavra. Isaías 54:17 promete: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Você percebe? A herança dos servos do Senhor não é maldição, é proteção, é justiça, é vitória sobre toda arma formada. Mas essa herança precisa ser apropriada. Você precisa conhecê-la, crer nela, declarar sobre sua vida. A nona chave é a aliança. Você não foi chamado para lutar sozinho. Deus estabeleceu a igreja exatamente para isso, para que sejamos corpo, para que nos fortaleçamos mutuamente, para que quando um cair, o outro o levante. Eclesiastes 4:12 afirma:
E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Encontre crentes maduros que possam orar com você, que possam te cobrir espiritualmente, que possam te confrontar em amor quando você estiver se desviando. Tiago 5,16 nos instrui: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas cuidado com quem você se alia. Nem todo mundo tem discernimento espiritual para te ajudar nessa batalha. Nem todo mundo entende de guerra espiritual. Escolha pessoas que conhecem a palavra, que têm vida de oração, que demonstram frutos do Espírito. Pessoas que não vão te julgar, mas também não vão concordar com seu pecado. Olhe para Davi. Quando ele estava fugindo de Saul, ele se cercou de pessoas que estavam aflitas, endividadas, amarguradas de espírito. 1 Samuel 22:2. E ajuntaram-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Mas Davi não apenas se cercou deles, ele os transformou. Aquele bando de desesperados se tornou os valentes de Davi, guerreiros poderosos que fizeram proezas. Por quê? Porque Davi tinha uma conexão com Deus que contagiava quem estava ao seu redor. Ele transformou maldição em bênção, transformou derrota em vitória, transformou fraqueza em força. Você pode ser esse Davi para a sua família. Pode ser aquele que transforma o padrão, que eleva o nível espiritual, que estabelece um novo padrão de fé. Mas isso exige que você mesmo seja transformado, que você tenha sua própria história com Deus, que você conheça a voz dele, que você ande em intimidade com ele. Davi não conseguia isso porque era perfeito. Ele falhou. Cometeu adultério, matou, mentiu, mas ele sabia voltar, sabia se arrepender, sabia buscar o coração de Deus. E Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Não porque Davi nunca pecou, mas porque Davi sempre voltava. Essa é a 10ª chave, arrependimento contínuo. Você vai falhar, vai tropeçar, vai cair, mas não fique caído. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que diferencia o justo não é a ausência de quedas, mas a disposição de se levantar. Cada vez que você cai e se levanta, você está ensinando uma lição poderosa a seus filhos, que a graça de Deus é maior que nosso pecado, que não somos definidos por nossos erros, mas pela misericórdia divina, que há esperança, sempre há esperança, para quem se volta para Deus com coração sincero. Agora quero te levar ainda mais fundo, porque há uma dimensão dessa oração que poucos alcançam, a dimensão da intercessão profética. Não é apenas quebrar a maldição sobre você, é estabelecer uma cobertura espiritual sobre gerações que ainda nem nasceram. É profetizar um futuro diferente. É decretar bênção onde antes só havia maldição. Jó fazia isso. Jó 1:5 nos conta: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó não esperava que seus filhos pecassem para interceder. Ele intercedia preventivamente. Ele criava uma cobertura espiritual sobre eles. Ele oferecia sacrifícios, e embora hoje não ofereçamos mais holocaustos de animais, oferecemos o sacrifício de louvor, o sacrifício de oração, o sacrifício de uma vida santa. Você está cobrindo seus filhos espiritualmente? Está declarando a palavra sobre eles antes que as tempestades cheguem? Está profetizando bênção sobre sua descendência? Ou só ora quando há crise, quando há problema, quando já é quase tarde demais?
A intercessão profética é antecipatória. É ver no espírito o que ainda não se manifestou no natural e orar para que a vontade de Deus se estabeleça. É como um vigilante que enxerga o inimigo de longe e alerta a cidade antes do ataque. É sabedoria espiritual, é maturidade, é responsabilidade. Isaías 62, 6, 7 declara: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja silêncio em vós, nem deis a ele silêncio, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Você é um guarda espiritual sobre sua família, e guardas não dormem, não se distraem, permanecem vigilantes, estão atentos aos movimentos do inimigo, e quando veem algo suspeito, alertam, oram, declaram, intercedem. Isso significa que você precisa ter discernimento espiritual aguçado. Precisa perceber quando há algo errado no espírito, mesmo que ainda não tenha se manifestado no natural. Precisa sentir quando seus filhos estão sob ataque, mesmo que eles não digam nada. Precisa ter sensibilidade para detectar as armadilhas do inimigo antes que alguém caia nelas. E como você desenvolve esse discernimento? Através da intimidade com Deus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais familiarizado fica com a voz dele. E quanto mais familiarizado fica com a voz dele, mais rapidamente identifica quando algo não vem dele. Samuel teve que aprender isso. Quando o menino ouviu a voz de Deus, mas não soube reconhecer, correu até Eli 3 vezes pensando que era o sacerdote chamando. Mas Eli discerniu. Vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Deus falou novamente, Samuel finalmente reconheceu. Você também pode aprender, pode desenvolver seus ouvidos espirituais. Pode crescer em discernimento, mas isso exige prática, exige tempo na presença de Deus, exige estudo da palavra, exige que você preste atenção aos movimentos do Espírito Santo em sua vida. A 11ª chave é a adoração, porque adoração não é apenas música, adoração é um estilo de vida, é reconhecer a soberania de Deus sobre todas as áreas, é render-se completamente a Ele. E quando você vive em adoração contínua, você cria uma atmosfera onde maldições não conseguem se estabelecer. Josafá entendeu isso. Quando 3 exércitos vieram contra ele, ele não apenas orou. Ele colocou os levitas cantando na frente do exército, segundo Crônicas 20, 21, 22. E tendo tomado conselho com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que o louvassem na beleza da santidade, indo adiante do exército e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você percebe a estratégia? Louvor antes da vitória, adoração no meio da batalha, confiança expressa em cântico antes mesmo de ver a resposta. E Deus honrou essa fé. O inimigo se destruiu a si mesmo enquanto o povo de Deus adorava. Isso é o que acontece quando você estabelece uma vida de adoração. Você cria um ambiente espiritual onde o inimigo não consegue permanecer, onde maldições são quebradas pelo poder da presença de Deus, onde sua família é coberta pela glória divina. Então, em sua casa, adore. Coloque música de adoração. Cante louvores. Ensine seus filhos a adorar. Crie momentos de adoração em família. Deixe a presença de Deus ser o oxigênio que vocês respiram. E observe como a atmosfera espiritual muda, como a paz se estabelece, como a alegria volta, como a unidade cresce. A 12ª chave é generosidade.
Isso pode parecer estranho, mas há uma conexão poderosa entre quebrar maldições e aprender a dar. Porque muitas maldições geracionais estão ligadas à avareza, ao egoísmo, ao amor ao dinheiro. E quando você quebra esse padrão através da generosidade, você libera um fluxo de bênção sobre sua vida. Lucas 6,38 promete: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão de novo. Deus não é devedor de ninguém. Quando você dá com coração generoso, Ele retribui de forma abundante, mas não estou falando de barganha com Deus. Não estou dizendo que você deve dar para receber. Estou dizendo que quando você aprende a dar sem esperar nada em troca, você quebra o espírito de pobreza que pode ter perseguido sua família por gerações. Você demonstra confiança em Deus como provedor. Você se desapega do material e se apega ao eterno. Malaquias 3, 10, 11 desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer que Deus repreenda o devorador sobre sua vida? Quer que Ele proteja o fruto do seu trabalho? Então honre-o com seus bens. Traga os dízimos. Seja generoso em ofertas. Abençoe aqueles que estão em necessidade. E observe como Deus abre janelas de bênção que você nem imaginava possíveis. Mas agora preciso te confrontar com uma verdade dura. Há pessoas que oram para quebrar maldições, mas continuam alimentando os mesmos padrões que as mantêm presas. Oram contra a pobreza, mas são preguiçosas. Oram contra divórcio, mas são ásperas com o cônjuge. Oram contra enfermidades, mas não cuidam do corpo que Deus lhes deu. Oram por libertação, mas continuam frequentando os mesmos lugares, assistindo o mesmo conteúdo, mantendo as mesmas companhias. Você não pode orar com a boca e agir com o corpo contra o que acabou de pedir a Deus. Tiago 1, 6, 8 adverte: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre é aquele que ora uma coisa, mas vive outra, que declara bênção, mas pratica maldição, que pede libertação, mas escolhe permanecer preso. E Deus não honra essa duplicidade. Ele requer sinceridade, requer que suas ações estejam alinhadas com suas orações. Então, se você quer realmente quebrar as maldições sobre sua vida, precisa fazer escolhas práticas e concretas. Precisa cortar relacionamentos tóxicos. Precisa mudar hábitos destrutivos. Precisa estabelecer disciplinas espirituais. Precisa criar estruturas em sua vida que sustentem a liberdade que você está buscando. É como um alcoólatra que ora por libertação, mas continua frequentando bares. Ou um viciado em pornografia, que pede pureza, mas não coloca filtros na internet. Ou alguém que ora contra dívidas, mas continua gastando compulsivamente. A oração sem ação correspondente é morta. Tiago 2,17 confirma: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Sua fé precisa ser demonstrada através de ações concretas. Suas orações precisam ser seguidas por obediência radical. Seus decretos precisam ser sustentados por um estilo de vida coerente. E isso não é legalismo. É sabedoria. É entender que Deus honra aqueles que o honram com suas escolhas. É reconhecer que você não pode querer que Deus faça por você o que você não está disposto a fazer com Ele. A 13ª chave é humildade, porque orgulho é uma porta aberta para maldições. Provérbios 16, 18.
A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quantas famílias você conhece onde o orgulho destruiu relacionamentos? Onde a arrogância impediu reconciliações? Onde a teimosia manteve pessoas distantes por anos? O orgulho é um dos pecados mais sutis e mais devastadores. Ele te faz achar que você está certo quando está errado. Te faz acreditar que você não precisa mudar. Te impede de pedir perdão. Te bloqueia de receber correção e no processo constrói muros ao invés de pontes. Se você quer quebrar maldições geracionais, precisa quebrar o orgulho primeiro. Precisa aprender a dizer eu errei. Precisa desenvolver a capacidade de se desculpar sem justificativas. Precisa ter coragem de admitir quando não sabe, quando falhou, quando precisa de ajuda. Jesus modelou isso perfeitamente. Filipenses 2, 5, 8 descreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se o próprio Jesus, sendo Deus, se humilhou, quem somos nós para andar em soberba? Se ele, que era perfeito, se fez servo, como ousamos exigir ser servidos? A humildade não é fraqueza, é a força de reconhecer quem você realmente é, diante de um Deus santo e majestoso. A 14ª chave é perdão. Talvez a mais difícil de todas, porque perdoar quem te machucou, quem destruiu sua família, quem criou as feridas que viraram maldições, não é natural, não é fácil, mas é essencial. Mateus 6, 14, 15 é claro, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você não pode estar pedindo libertação de maldições enquanto mantém prisioneiros aqueles que pecaram contra você. Não pode querer que Deus seja misericordioso com você se você não é misericordioso com outros. O perdão que você oferece é a medida do perdão que você recebe. Mas entenda, perdoar não significa esquecer. Não significa confiar novamente como se nada tivesse acontecido. Não significa permitir que o abuso continue. Perdoar é liberar a pessoa do débito que ela tem com você. É entregar a justiça nas mãos de Deus. É deixar de ser juiz e carrasco e permitir que Deus lide com a situação. José fez isso. Seus irmãos o venderam como escravo. Poderia tê-los destruído quando teve poder, mas escolheu perdoar. Gênesis 50, 19 e 21. José, porém, lhes disse: não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim, os consolou e falou ao coração deles. José não apenas perdoou, ele proveu, consolou, falou ao coração, porque ele entendia que sua libertação estava conectada à libertação deles, que seu futuro de bênção incluía perdoar o passado de dor. Você tem alguém que precisa perdoar? Um pai que abandonou, uma mãe que rejeitou, um cônjuge que traiu, um amigo que decepcionou? Hoje é o dia de liberar perdão, não por eles, mas por você, para que você possa ser livre, para que a maldição pare. A 15ª chave é identidade, porque no final das contas, maldições geracionais atacam sua identidade. Tentam te convencer de que você é o que seus pais foram, que você não pode ser diferente, que você está condenado a repetir os mesmos erros. E você precisa saber, com toda certeza, quem você realmente é em Cristo. 1 Pedro 2,9 declara:
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é escolhido, é real, é santo, é de Deus. Não importa o que sua certidão de nascimento diz sobre sua origem. Não importa qual sobrenome você carrega. Não importa qual história sua família tem. Em Cristo, você tem nova identidade, nova linhagem, novo nome, nova herança. E agora chegamos ao ponto culminante. Depois de tudo que compartilhei, depois de todas as chaves reveladas, você precisa fazer uma escolha, porque informação sem aplicação é apenas conhecimento morto. Você pode saber tudo sobre como quebrar maldições e continuar preso a elas, ou você pode decidir hoje que o ciclo para com você. Josué apresentou essa mesma escolha ao povo. Escolhei hoje a quem sirvais, não amanhã, não quando você se sentir pronto, hoje. Porque cada dia que você adia essa decisão é mais um dia vivendo sob o peso de maldições que já deveriam estar quebradas. Então, eu te pergunto, você vai continuar sendo vítima da história da sua família ou vai se tornar o vencedor que reescreve essa história? Vai continuar culpando seus antepassados pelo estado da sua vida ou vai assumir a responsabilidade espiritual de mudar o rumo das coisas? Porque a verdade é esta: Deus já fez a parte dele. Ele enviou Jesus para morrer na cruz. Ele derramou o sangue que tem poder para lavar toda a iniquidade. Ele ressuscitou em vitória sobre a morte, o inferno e toda a maldição. A obra já está completa. Colossenses 2, 14 e 15 confirma: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A cédula de dívida já foi rasgada, os principados já foram despojados, o triunfo já foi conquistado. Agora resta a você se apropriar dessa vitória. Resta a você tomar posse do que Cristo já conquistou. Resta a você declarar sobre sua vida o que Deus já decretou nos céus. E essa declaração precisa ser feita com autoridade, não com medo, não com dúvida, mas com a certeza de que você está falando em nome de Jesus, sob a cobertura do sangue dele, revestido da autoridade que ele te deu. Lucas 10:19 promete: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem poder, tem autoridade, tem o nome de Jesus. E no nome dele, toda maldição precisa se curvar. Então levante-se agora, não espere mais, não adie. Faça a oração que poucos fazem. Quebre o que precisa ser quebrado. Declare o que precisa ser declarado. Profetize sobre sua vida um futuro diferente do seu passado. Comece reconhecendo: Senhor, eu reconheço que há padrões de pecado em minha família que abriram portas para maldições. Eu identifico, seja específico, divórcio, vício, pobreza, doença, violência, ocultismo. E hoje, em nome de Jesus, eu me coloco na brecha em favor da minha família. Continue com arrependimento. Senhor, em nome dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, eu me arrependo de toda iniquidade. Eu me arrependo de, seja específico. Reconheço que isso desagradou a ti e trouxe consequências. E peço perdão. Prossiga com renúncia. Eu renuncio a todo pacto espiritual feito por meus antepassados, que não foi com o Deus verdadeiro. Renuncio a toda prática de ocultismo, feitiçaria, idolatria. Renuncio a todo padrão de pecado que tem se repetido. Eu cancelo, no nome de Jesus, toda maldição que veio através dessas portas abertas. Então declare: eu declaro que o sangue de Jesus me purifica de toda iniquidade. Declaro que as cadeias estão quebradas, as maldições estão anuladas, as portas do inimigo estão fechadas. Eu sou livre,
Minha família é livre, minhas gerações futuras são livres. Profetize. Eu decreto que a partir de hoje, uma nova história começa em minha família. Decreto bênção onde havia maldição. Decreto prosperidade onde havia pobreza. Decreto saúde onde havia enfermidade. Decreto unidade onde havia divisão. Decreto vida onde havia morte. E finalize com um compromisso. Senhor, eu me comprometo a andar em obediência à Tua palavra, a ensinar meus filhos nos Teus caminhos, a manter minha casa como santuário da Tua presença, a vigiar as portas da minha alma, a viver em santidade, a ser o instrumento que Tu usarás para estabelecer uma nova herança espiritual. Esta é a oração que quebra maldições geracionais. Não é uma fórmula mágica que você repete sem entender. É um processo de identificação, arrependimento, renúncia, declaração e compromisso. É uma batalha espiritual que você escolhe travar. É uma decisão que você toma de que o padrão antigo não vai mais se perpetuar. E quando você ora essa oração com fé genuína, algo acontece no invisível. Cadeias se quebram, portas se fecham, demônios fogem, anjos são liberados, a mão de Deus se move e você começa a experimentar uma liberdade que nunca imaginou possível. Hoje se quebra toda a maldição de fracasso sobre sua vida. Hoje se desfaz todo o nó espiritual que mantinha você preso aos padrões do passado. Hoje você recebe a unção para ser o divisor de águas na sua família, aquele que marca o início de uma nova era de bênção. Você é livre. Você foi liberto não pelo esforço humano, mas pelo poder do sangue de Jesus. Você é filho de Deus, herdeiro da promessa, portador da bênção de Abraão. Você é cabeça e não cauda. Você está acima e não debaixo. Você é mais que vencedor. E agora vou selá-lo com a palavra do Senhor em Isaías 61:7. Por vossa dupla confusão e humilhação, alegrar-se-ão na sua parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você herdou confusão? Receberá dobro de bênção. Você sofreu humilhação? Experimentará perpétua alegria, porque o Deus que você serve não apenas restaura, Ele restitui com abundância tudo o que o inimigo roubou. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você não é mais escravo de maldições geracionais. Você é filho livre, ungido, escolhido, separado para cumprir propósitos eternos. E a partir de hoje, sua história é diferente. Sua família é diferente. Seu futuro é diferente. Porque você fez a oração que poucos fazem. Você quebrou o que precisava ser quebrado e agora anda na plenitude da liberdade que Cristo conquistou para você. Amém.